Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo. Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Glória a Deus. Nós estamos aí com um desafio, sobre o livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Então, nós já apresentamos o autor, já apresentamos o livro, já fizemos a introdução, e hoje nós vamos continuar na oração que Jesus ensinou. Não tem um modelo melhor, não tem um professor, um mestre melhor para falar sobre a oração do que o próprio Deus, na pessoa do Filho. Quando a gente olha para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ao mesmo tempo, o Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, são três pessoas distintas na mesma essência. Então, o próprio Deus, na pessoa do Filho, está ensinando a orar. Então, irmãos, obrigado, Valdir, nós falamos aqui sobre a discussão da oração. Ela começou lá em Mateus 6, relembrando aqui, Mateus 6, a partir do verso 5. E a Sociedade Bíblica do Brasil colocou o título dessa perícope. Quando eu falo perícope, é uma porção bíblica de um determinado assunto. Então, quando você olha para a sua Bíblia, você vê que a sociedade ela separou uma porção, porque essa porção fala sobre um assunto, essa outra fala sobre outro assunto. Ela sempre começa com uma letra pequena no canto, mais grandinha, maiúscula, mais negrita. Toda vez que você vê na sua Bíblia, essa letra maiúscula, negrita, está começando um assunto. Aí esse assunto termina quando um parágrafo começa com uma letrinha maiúscula, negrita, aí é outro assunto. Então, essa pequena porção entre um assunto e outro assunto, nós chamamos de perícope. Pequena porção bíblica, textual, que fala sobre um determinado assunto, tá bom? Então, agora estão sabendo, Então, quando a gente... Aqui, Jesus, ele se importa, está ensinando os seus ouvintes, os discípulos, a orar. E ele começa, e eu falei nas duas aulas, ele começa citando, usando o exemplo dos judeus, dos fariseus, dos sacerdotes que oravam em pé nos cantos da praça, para que fosse visto pelos demais. Então, Jesus ele fala que não é essa oração. Aí eu expliquei sobre como orar, tudo. Aí Jesus agora, ele dá um modelo de oração. E nós falamos, então, nas outras aulas, está tudo lá no canal do YouTube, você pode assistir. Nós falamos, então, do Pai Nosso, que estais nos céus, e hoje nós vamos falar sobre o santificado seja o teu nome. Amém? Vamos orar novamente, depois a gente lê o texto. Pai querido, muito obrigado. Te louvo, te agradeço, glorifico o teu santo nome. Pai, te peço, fala aos nossos corações, ó Deus. Fala, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós, ó Deus, possamos entender que somos pecadores, entender a sua majestade, porque Tu és o Deus que estás nos céus. E nós estamos na terra, Pai. Tu és perfeito e nós somos imperfeitos. Tu és finito e nós somos infinitos. Por isso nós te pedimos, Pai, porque precisamos da iluminação do Senhor. Amém. Amém. Então vamos lá, eu quero ler toda a perícope, as duas perícopes, do verso 1 ao 8, depois do 9 ao 15, tá bom? E vocês prestem bastante atenção, e aí a gente passa para a continuidade do Pai Nosso. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que estás em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pressupõem ou presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles,
porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes mesmo que lhe o peçais. Irmãos, eu quero só lembrá-los aqui, aqui Jesus está falando o quê? Da oração individual que cada um tem, né? O seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. E na congregação, quando nós estamos reunidos, nós podemos orar juntos? Quando a congregação está reunida? Pode, junto à igreja, nós vamos orar. Mas a intenção aqui, a questão do quarto, né, não é que você tem que ter um lugarzinho que você pode entrar e esconder, não. A questão é da intenção primária do seu coração. Né? Aonde está o teu coração quando você ora? Né? Deve estar totalmente conectado, ligado em Deus. Não no que as pessoas vão ver, ou vão pensar, ou vão, né, para aparecer para as pessoas. Né? Às vezes quando a gente vai, até mesmo orar na igreja, às vezes na semana de oração, a gente fica preocupado, né, em errar a oração. Não, eu tenho que procurar palavras bonitas, né, porque eu vou estar orando ali no meio do grupo, eu não posso errar a oração. Né, e você faz uma oração, né, para que os outros vejam, não para Deus. A oração, mesmo que seja num grupo pequeno, num grupo grande, ela tem que ser uma oração sincera, pura do seu coração, sem que você preocupe em errar a oração. Porque, por melhor que sejamos em orar, por melhor que venhamos ser, né, em oratória, em gramática, no português, nas conjunções verbais, nominais e adversativas da vida, todas elas, né, você pode até orar em hebraico e grego, né, como eu já vi gente orando em hebraico e grego na internet. A Bíblia diz que a nossa oração, por melhor que ela venha a ser, ela precisa passar pela assistência do Espírito Santo para ser transformada numa oração que Deus escuta. Então, a nossa oração, ela é assistida sobremaneira pela ação do Espírito Santo para chegar a Deus. Então, o importante, e Jesus está falando aqui nessa primeira perícope, é, de fato, a intenção do seu coração. A intenção é se revelar a sua intimidade, o seu desejo de ter comunhão com Deus. E com isso, não importa, né, a sua preocupação em falar bonito para que os outros não venham te criticar. Né? Eu tenho medo de orar na frente da igreja porque não, ore. E se você tem um relacionamento íntimo com Deus na sua casa, você tem vida de oração na sua casa, você vai ter facilidade de orar em qualquer lugar, irmãos. E seja uma oração simples, humilde. Né? Porque eu fico pensando aqui, né, você que é mãe, né, você que é pai, se seu filho decorar uma conversa para você, né, bem, e falar para você de forma bem automatizada, te exaltando, né, você não vai sentir sinceridade, né, por parte dele. Né? Vai chegar seu filho, vamos supor que o Ricardo e a Fran chegam para conversar com você, né, Fran, o Fábio. Você fala, mãe maravilhosa, mãe altíssima, que Deus, o grande Deus, exalte a tua santidade, porque tu és referência. E ela começa a criar esses vocabulários. O que você vai falar para eles? Você gosta que eles conversem com você com sinceridade, né? É isso que Deus quer da gente, a intimidade. Deus não quer oração bonita, Deus quer intimidade, irmãos. Deus quer a sua dependência dele. Deus quer que você se converse com ele igual você conversa com sua mãe, com seu pai, com respeito, com amor. Mas Deus quer, de fato, sinceridade. O que Deus, através da pessoa do Filho, está criticando aqui. Deus quer um relacionamento sincero com ele. Vem cá, né? Você não vai falar assim para Deus, vem cá, velho, senta aqui do meu lado. Né? Também não vai falar isso para Deus. Você vai falar, Deus, olha, eu estou cansado, eu estou preocupado, eu estou precisando que o Senhor me ajuda mesmo, eu não consigo por mim mesmo, eu tenho enfiado os pés pelas mãos, eu tenho atropelado as coisas, eu sei que o Senhor tem misericórdia comigo, então, Deus, preciso que o Senhor me ajude mesmo. Eu quero me abrir diante do Senhor, tem coisas que me incomodam, o Senhor sabe disso.
mas eu estou aqui, Senhor, para realmente derramar meu coração diante do Senhor. Essa é a atitude certa. É assim que Deus quer que você ore. Porque a nossa visão, muitas vezes, quando nós olhamos, e eu falei isso agora entrando na segunda perícope, quando a gente olha, né, Pai nosso que estais nos céus, a gente pensa naquele senhor de barba branca, sentado num grande trono, né, bem distante de nós, que nós precisamos ter todo um jeito para estar, né, diante dele, né, uma boa oratória, um bom discurso, como se a gente fosse, né, um bom advogado que teria que fazer um bom discurso para convencer o juiz, né, que a minha causa é uma causa verdadeira, uma causa justa. E aí a gente erra nisso, irmãos. Porque quem já fez isso foi Jesus, nosso advogado é Cristo. Então a gente erra em muitas vezes, até mesmo, a gente tem que agir com Deus com reverência, com temor. Mas a gente não compra o favor de Deus através, né, da nossa oratória, né? Se a gente acha que a nossa oratória compra o favor de Deus, você está totalmente enganado. Se você acha que as suas vestes, né, porque tem irmãos, eu sei que existe igreja, né, que fala assim, não, tem que ir de terno, os homens vão de terno para a igreja, todos precisam ir de terno, e as mulheres precisam ir, né, de vestido de gala. Né? Eu participei de igreja assim, que era o culto domingo à noite, era praticamente um desfile das mulheres, cada um com vestido, parecendo que estava em casamento, fazia maquiagem, arrumava o cabelo, era desse jeito. Né? E a ideia que passava na cabeça desses irmãos era assim, não, para você estar na frente de um presidente da república, você precisa estar bem arrumado, para você entrar no fórum, você precisa estar bem arrumado, né? Isso é normas do ambiente e éticas, né, que a gente precisa obedecer. Mas e diante de Deus? Também a gente não vai entrar de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito. Espera aí, eu vou, né, vir pregar para vocês aqui de bermuda, chinela havaiana e uma camiseta cavada. Né? Não é também. A gente tem as questões que a gente precisa ser observado. Mas tenho que entender que não são as minhas vestes, não são as minhas palavras que vão convencer a Deus. Mas assim a disposição do meu coração de amor, temor e reverência. E aí sim, irmãos, aí é totalmente diferente. Totalmente. Se você quiser vir de terno para a igreja, você pode vir. Se você quiser vir de vestido de gala, né, ir na cabeleireira, fazer a unha, fazer sua maquiagem, botar um vestidão de gala, vir para a igreja, vem. Mas que seja para você, né, se você sentir bem, mas não para conquistar o coração de Deus. Então, quando a gente vê, agora nós vamos entrar aqui no santificado seja o teu nome, não importando quão intimamente Deus nos convida a aproximarmos dEle. Né? Olha que interessante. Deus é o quê? Deus é imenso, nós somos pequenos. Deus é infinito, nós somos finitos. Né? Deus é santo, completamente santo, nós somos pecadores. Deus está nos céus e nós estamos ainda na terra. Deus é puro e nós estamos ainda sobre a contaminação do pecado. Então, há uma diferença, e essa é a questão que Jesus quis trazer para os seus discípulos. Essa é a diferença que Ele traz para nós. Né? Nós precisamos olhar para Deus, né, na sua santidade, na sua justiça, na sua majestade, na sua infinitude, na sua imensidade, e saber que Ele é santo. E quando nós olhamos para a santidade de Deus, não somente no nome de Deus, porque os judeus messiânicos, eles, até mesmo para ler as Escrituras, eu não tenho aqui não, mas eles têm tipo uma caneta, que é uma mãozinha com um dedinho, que eles não podem nem fazer isso aqui na Bíblia. Então tem que ser lendo com aquele instrumento. Eles não falam o nome de Deus. Né? Então eles falam outro nome. Né? Eles chamam ou Adonai, El Shaddai. Né? Eles usam outro termo para se referir a Deus, para não falar o nome de Deus, porque
o nome de Deus é totalmente santo, não pode ser falado por uma boca impura, como a nossa, né? Sendo que a única coisa que fala é não falar o nome de Deus em vão. E qual que é o nome de Deus? Como Deus se apresentou? Lembra que a gente falou sobre esse estudo, sobre os nomes de Deus? Então, quando fala se santificado seja o seu nome, é exatamente isso, irmãos. O quanto para nós, o quanto isso está no nosso coração, de que eu preciso de fato viver uma vida santa, eu preciso de fato entender que Deus é santo e Ele exige de mim uma santidade, uma busca pela santidade, mesmo que nós vamos nos frustrar, porque nós somos como Paulo, né? Muitas vezes o mal que deveríamos deixar de fazer, não fazemos, praticamos, e o bem que deveríamos fazer, muitas vezes não fazemos, não praticamos. Então, nós estamos nessa luta constante, né, pela buscar obedecer a Deus, né? Quando a gente vai para a teologia, irmãos, tem algo interessante na teologia, que são duas doutrinas, que na teologia elas precisam caminhar juntas, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Quando a gente olha para a santificação, na doutrina da soberania de Deus, nós estamos santificados em Cristo. Em Cristo nós nos tornamos santos. O sangue de Jesus me purificou de todo pecado e em Jesus eu sou santo. Pronto. O que isso quer dizer? Que a condenação pelo meu pecado em Cristo Jesus já não tem mais. Eu já fui me tornado purificado, totalmente santo. Em Cristo eu tenho entrada no céu, onde que de fato só entra os santos. Então, eu vou entrar no céu não por causa de mim ou das minhas atitudes, mas pelo que Jesus fez. Pronto. E quando a gente olha para a responsabilidade humana, a doutrina da responsabilidade humana, não é porque Jesus morreu por mim, Jesus me tornou santo, que nesta vida ainda no corpo, eu vou agir de qualquer maneira. Eu vou ser infiel, eu vou ser sem ética, eu vou ser uma pessoa ímpia, eu vou ser uma pessoa que faz as coisas erradas. Não, de forma alguma. Porque assim, quando se olha para a responsabilidade humana, mesmo quando nós somos tentados, mesmo quando você é tentado, eu preciso lutar contra o mal. Eu preciso dizer não para as minhas vaidades. Eu preciso lutar contra as minhas vaidades de fazer o que é errado. Essa é a responsabilidade nossa diante de Deus. Não é que eu vou abraçar, agora Jesus fez, porque esse foi o erro de muitos irmãos do passado. Muitas heresias que foram combatidas no primeiro século foram essas. Olha, não importa o que o seu corpo faz, não importa. O que importa é a sua alma, e a sua alma já está limpa e ganha por Cristo Jesus. Então, faz o que você quiser do seu corpo. Quer beber, se entregar às drogas, prostituir, faz o que você quiser. Paulo combateu essa doutrina herética na época dele. Então, irmãos, a santificação, ela é tanto uma soberania de Deus, quanto uma responsabilidade sua. Porque senão Deus não tinha deixado as Escrituras sagradas. O que é a Escritura? O que representa as Escrituras? É a palavra de Deus, não é? A palavra de Deus, ela é cheia de quê? Palavra de Deus, pastor, é cheia da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é cheia de quê? Princípios e normas. Nós temos princípios. Então, a vontade de Deus se revela na palavra de Deus. Que vontade é essa de Deus que se revela na palavra de Deus? A vontade diretiva, a vontade descritiva. Não é assim que fala o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é feliz, por quê? Na sua lei medita de dia e de noite. Então, nós temos a vontade descritiva de Deus. Nós temos a vontade diretiva de Deus. Então, essa vontade é para a gente ler, meditar e pautar a nossa vida, pautar as decisões de acordo com essa vontade prescritiva. Você tem que tomar uma decisão?
na família, você tem que tomar uma decisão. Espera aí, eu vou buscar orientação aonde? Na vontade descritiva de Deus. Eu preciso entender isso, eu não consigo. Então procure um pastor, procure alguém, né, um pastor que realmente conhece e vai poder te ajudar nessa vontade, porque a palavra de Deus está cheio de direção para a sua vida. E esse que obedece à palavra de Deus, ele é como árvore plantada junto o quê? A ribeiros de águas. É uma árvore que vai estar sempre o quê? Frondosa, porque nunca vai faltar água nas suas raízes. E aqueles que não obedecem? Aqueles que não procuram decidir, orientar-se, tomar as decisões orientado pela vontade descritiva de Deus. Ele é como a palha que o vento dispersa. Está indo somente por qualquer vento de doutrina. Se o vento sopra para cá, essa pessoa vai. Se o vento sopra para lá, essa pessoa vai. Se para o vento, cai na terra. Se vem o vento, sobe. Então é uma pessoa que é levada por qualquer vento. Existem pessoas assim, que o coração, hoje ela está de um jeito, ela está empolgada com alguma coisa, eu vou tomar uma decisão, eu estou empolgado com isso, e aí ela vai, de repente acontece alguma coisa na beira do caminho, que ela escuta uma coisa, vê um vídeo, vê alguma coisa, lê um livro, ela muda de novo, não, agora eu não quero mais assim, agora eu vou assim, aí ela vê um coach, vê outra coisa, não, agora eu vou assim, pessoas que vivem chacoalhadas pelo vento. Então nós precisamos ser árvores junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E para sermos essa pessoa, e aí ele completa, né? Que tudo quanto faz, então, para você ser essa árvore frondosa, que dá fruto no tempo certo, e tudo quanto faz prospera, você precisa ser uma pessoa totalmente obediente à vontade diretiva, descritiva de Deus. Você precisa fazer das Escrituras Sagradas, você precisa fazer da Bíblia, de fato, a sua única regra de fé e prática. Porque é muito bonito, né? A gente fala assim, não, a Bíblia é a minha única regra de fé e prática. E quando nós temos que tomar decisão, a gente toma decisão segundo as nossas próprias vontades. O meu coração está em paz. Eu sinto porque o meu coração está em paz, então eu vou tomar. E aí toma da decisão, dá com os burros na água, mas eu senti que o meu coração estava em paz. Deus não se engana e tal, por que isso aconteceu? Porque enganoso é o coração do homem. Enganoso. Se você tomar as decisões por sentimentos que você sente no seu coração, você vai tomar decisões erradas. Porque as nossas decisões devem ser tomadas pelas orientações que Deus deixou para nós aqui na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. E aí seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto nós viermos fazer, prosperará. Porque nós estamos amparados pela palavra de Deus. Amparados pela palavra de Deus. E se você ler o Salmo 119, nessa perspectiva, você vai maravilhar-se com o Salmo 119. Vai maravilhar-se. Porque muita gente não leu o Salmo 19 porque, né, tem não sei tantos versículos, que eu não estou lembrado agora. 177 versículos, né, ou 172. Mas se você ler nessa perspectiva, você vai vislumbrar, você vai se maravilhar com o Salmo 119. Vai se maravilhar. Eu tinha mania, quando dirigi o Acamupa, quando o pastor Alexandre Sena foi para o Rio de Janeiro ajudar o pastor Leonardo que saiu na Gávea, ele falou, olha, eu estou indo, agora o Acamupa fica sobre a sua responsabilidade, o acampamento de adolescentes que nós tínhamos. E reunia aqui quase 200 pessoas, entre equipes e equipantes e acampantes, o Acamupa. E eu lembro que, assim, todos os adolescentes deveriam participar das brincadeiras. Então, quem não queria participar das brincadeiras à tarde, ficava com o pastor Camilo, lá no lugar onde fazia o culto, para a gente ler o Salmo 119. E aí a gente sentava, os meninos que não queriam fazer as atividades, a gente sentava lá e ia ler o Salmo 119. Até a outra turma
voltar. Aí o que acontecia com essa turma que ficava lá ouvindo no Salmo 119? No dia queria ficar lá lendo o Salmo 119? O que eles faziam? Eles eram os primeiros. 176 versículos. Eles eram os primeiros a querer participar das brincadeiras. Está vendo, irmãos? A gente tem mania até de usar a palavra de Deus para punir. Quando a gente quer usar as coisas de Deus para punir os nossos filhos, o que a gente está dizendo para eles? Que a igreja, que as coisas da igreja é punição. E quando eles crescerem, o que eles vão querer fazer? Vai embora, porque a igreja sempre foi punição. Você vai para a igreja. Agora você vai para a igreja. E aí a gente cria no coração dos nossos filhos que a igreja é um local de punição. Ler a Bíblia é uma punição. Ler o Salmo 119 é uma punição. Orar, vai orar, vai fazer jejum, se torna uma punição. Por isso que precisamos entender essa questão que estamos aqui. Porque senão nossos filhos, eles não vão entender a santidade de Deus. A questão da santidade de Deus, que é algo bom, agradável, e vai entender, até mesmo na nossa luta pela responsabilidade humana, pela santidade, a gente vai entender isso como dificuldade. Uma dificuldade muito grande, irmãos. Porque a gente sempre vai estar nessa barganha com Deus. Né? Essa barganha de querer trocar a nossa culpa, o nosso esforço pela santidade, o nosso sacrifício para fazer o que é certo, pela bênção de Deus. E não é isso, irmãos. Não é isso. Até na responsabilidade humana, que é a nossa santidade, a gente vai fazer por amor a Deus. Por amor a Deus. Como um bom filho que ama seu pai e sua mãe, quer fazer algo para agradar o pai e a mãe, por amor ao pai e à mãe. Qual filho que ama o pai e a mãe não é capaz de fazer um sacrifício, até mesmo financeiro, para ajudar um pai e uma mãe? Não é? Faz sacrifício. Por que a gente não entende essa relação com Deus? Mostrando para Deus que nós amamos, e por amor a Deus, por gratidão a Deus, eu vou me esforçar ser uma pessoa melhor. E aí Deus falando, olha, não se esforça sozinho não, filha. Não se esforce sozinho não, filho. Eu deixei algo para você, vai te ajudar demais. Está aqui. Faz isso aqui apenas. Você vai ver que vai ficar muito mais leve a sua jornada. Muito mais leve a sua caminhada. Aí a gente, muitas vezes, muitos cristãos, eles só abrem a Bíblia quando vêm para a igreja. Não é assim? Só quer abrir a Bíblia quando vem para a igreja ou na igreja, e aí vai. Não procura a orientação de Deus. Não procura. E aí a gente está sempre apresentando o quê? Fogo estranho diante de Deus. Porque a gente não conhece a vontade de Deus. Se a gente não conhece a vontade de Deus, a gente vai estar sempre apresentando fogo estranho. E foi isso que aconteceu com Nadab e Abiú, não foi? Eles não conheciam. Na verdade, Nadab e Abiú, eles conheciam, mas eles foram rebeldes. Vamos ler para você ver? Vai lá, Levítico 10. Levítico 10. Levítico 10. A partir do verso 1. Está lá. Vamos ler até o verso 7. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenara. Quer dizer, eles não olharam para a vontade de Deus que estava na lei. Como que deveria ter sido esse fogo? E aí, o que aconteceu? Vai lá. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse.
Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Tá bom, só até aí. Tá vendo, irmãos? A grande questão nessa questão de olhar para a santidade de Deus é achar que aquilo que nós vamos apresentar por nós mesmos diante de Deus, Deus vai, você entendeu? Vai mudar, vai ser aceito por Deus. Que as nossas próprias obras, sem obedecer à direção de Deus, ela vai ser agradável a Deus, ela vai glorificar a Deus. E não é assim, irmãos. Não é assim. Enquanto nós vivermos nessa terra, a única forma de santificar o nome de Deus na terra é sendo obediente à palavra dEle. E não tem uma forma mais segura de obedecer a Deus se não for pelas Escrituras Sagradas. É por isso que eu sou adepto ao sola Escritura. O que é o sola Escritura? Somente as Escrituras. Por quê? Porque é a única forma que Deus se revelou que foi inspirado por Deus. Porque assim, irmãos, se eu vou numa pessoa para orar por mim, e ela coloca a mão na minha cabeça, ela começa a orar em línguas, eu não vou criticar nada, tá bom. Coloca a mão na minha cabeça, começa a orar em línguas, e começa a falar: filho meu, eis que falo contigo, eu sou o teu Deus, assim, 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 assim. Eu posso descansar naquilo ali como se fosse 100% palavra de Deus para a minha vida? Por meio de um profeta? Por que não? Olha que interessante, irmãos. Se eu, para orar a Deus, se a minha oração para chegar a Deus precisa ser purificada, transformada pelo Espírito Santo, então eu oro, passa pelo Espírito Santo e chega a Deus. Então o que vem de lá para cá? Vem de Deus, passa pelo Espírito Santo, depois vem, passa pelo profeta, já contaminou tudo, irmãos. Porque nós somos pecadores. E a partir do momento que passou pela minha carne, aquela mensagem que veio de Deus, ela vai ser deturpada pelo meu pecado, pela minha corrupção, pela minha humanidade. Ela não vai chegar uma mensagem perfeita da forma que veio. Não vai. E aí, você vai receber mensagem meio que conturbada, meio que embaralhada, e aí muita gente sofre e teve confusão aí fora, muita gente decepcionada com a igreja, com profetas, com profetadas, com profecias, por causa disso. Quantas pessoas, irmãos sérios, sinceros, não tomaram decisões por meio de profecias, através de pessoas, e tomaram decisões erradas. Aí você pode falar: não, pastor, mas teve decisões boas também, teve coisas boas. Amém, glória a Deus. Amém. Eu não descarto, irmãos, que não seja de Deus. A gente precisa respeitar. Tem pastor que descarta, que critica, faz gracinha. Não, mas eu tomei uma postura. A minha postura é sola Escritura, somente a Bíblia. A Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Porque ela é algo que foi inspirado, dado por Deus a homens, e foi canonizado. Ela não tem contradição, de Gênesis a Apocalipse, ela se complementa. A Fátima aqui, mais uma vez eu quero citar. A Fátima já leu a Bíblia quantas vezes, Fátima? 28 vezes. E toda vez que ela lê a Bíblia, ela encontra algo novo. Ela aprende mais. Alguma dúvida que ela tinha, por exemplo, ela leu uma dúvida em Gênesis. Quando ela chega ali em Salmos, ela já esclareceu aquela dúvida, ou vai cada vez mais, porque a palavra de Deus ela vai se renovando ao seu coração. Está vendo? E aí fica essa impossibilidade de a gente saber, cada vez eu sei menos de Deus. É essa questão da teologia. Que a gente acha assim, não, o cara é o teólogo, mas a verdadeira teologia, ela vai te dar a certeza de que você não sabe nada de Deus. Às vezes a pessoa sai do seminário, arrotando o grande teólogo, o grande conhecedor de Deus, mas a teologia vai te mostrar que realmente nós não conhecemos nada de Deus, por causa da sua infinitude e por causa da sua imensidão. Deus é imenso. Para a gente
É a mesma coisa você querer colocar o oceano todo, todos os mares da terra, num copinho descartável de plástico. Vai caber? Não vai. Né? É aquele vídeo do Paulo falando com o líder romano, né? Você vai à beira do mar e pega uma porção de água na mão. Aquela água que vai embora é a vida do homem. E o mar todo é Deus. Então, irmãos, quando nós vemos essa questão de santidade, é que Deus exige ser tratado como santo. Deus exige ser tratado, porque Ele é santo, Ele é zeloso pela sua honra, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus verdadeiro. Mas Deus aqui, Ele não está implorando, irmãos, aqui, por respeito nessa passagem. E essa passagem aqui é uma afirmação. É uma afirmação. Eu serei tratado como santo. Santificado seja o teu nome. Eu serei tratado como santo. E nunca devemos esquecer, irmãos, nunca devemos esquecer o erro fatal de Nadab e Abiú. Nunca. E aproximar-me de Deus soberano, totalmente santo, numa atitude de irreverência, numa atitude de petulância incerta. Porque Deus é Deus e nós não somos nada diante de Deus. Nós somos filhos e herdeiros, mas nós temos que ter respeito e temor. Porque muitas vezes a gente quer falar assim, não, Deus é o meu servo, eu vou mandar, Deus você tem que obedecer, eu ordeno, eu determino. Gente, quando a gente entra diante de Deus falando, eu ordeno, eu determino para Deus, isso é fogo estranho. Porque a Bíblia não manda a gente ordenar a Deus e determinar nada para Deus. A nossa atitude diante de Deus não é de determinar ou de ordenar nada para Deus. É apenas de confiança, de que Deus fará o melhor. Deus fará o melhor. Então, irmãos, examinando essa primeira súplica aqui da oração do Pai Nosso, nós podemos ver que esta é a primeira prioridade sobre a qual Jesus falou. Você nunca pode entrar em oração diante de Deus sem saber que Deus é santo e Ele exige da sua parte santidade. Mas a santidade que Ele exige de você não quer dizer que você precisa fazer igual o judeu. Vou lá para o templo, enche a talha da purificação, encheu as talhas, vou tomar um banho, vou tomar era banho, ritual do banho de santificação, limpava o corpo com água para estar na presença de Deus. Aí eles achavam que aquele banho, naquelas talhas, porque eram talhas exatamente usadas para a santificação do corpo, para estar na presença de Deus. Era algo da antiga aliança. Todo bom judeu que tinha condição, ele tinha que ter talhas, grandes talhas que enchiam de água na lateral da casa, porque quando ele ia para a presença de Deus, ele tomava o banho da purificação com aquela água e entrava na presença de Deus. O que Jesus usou para transformar a água em vinho, irmãos? As talhas da purificação, algo da antiga aliança. Jesus agora pegou aquela água que eles usavam, mandou encher as talhas e transformou o quê? Em vinho. E aquilo que veio por último, aquilo que era para ser pior, porque nos casamentos, o vinho que era oferecido por último era o pior. Se tornou o melhor. O vinho, a água, um instrumento da lei, que era usado para a lei, Jesus usou para transformar uma água em vinho, que foi muito melhor do que o vinho que ofereceu no começo. E depois Jesus falou o que do vinho? Este é o sangue da nova e eterna aliança. Ele falou o quê? Que aquilo que ele veio para oferecer, que chegou depois, era muito melhor, incomparavelmente melhor do que aquilo que a lei poderia oferecer. Por isso que todos os milagres de Jesus, ele é didático, ele tem um ensinamento. Não foi feito apenas por falar, Jesus transformou a água de vinho, foi para
para mostrar que a gente pode beber, porque senão Jesus tinha transformado em outra coisa. Não é. As pessoas têm mania de deturpar as coisas para encaixar dentro da sua vontade e dar desculpa ao seu pecado. Jesus transformou a água em vinho para mostrar claramente que a aliança que ele estava para oferecer, o sangue da nova eterna aliança, era melhor do que a lei. Aquilo que os homens poderiam fazer para alcançar o favor de Deus por meio da lei, aquilo que Jesus estava oferecendo era graça. É mais gostoso, é palatável. Está vendo, irmãos? Que maravilha. Então, é exatamente isso, irmãos. Quando nós entramos na presença de Deus, nós precisamos entender que eu só entro na presença de Deus por meio da graça. Só da graça. Não é o que eu vou servir, não é o que eu vou oferecer, não é a minha postura, não é a minha palavra, mas simplesmente porque Ele é santo e Ele me santificou e pela graça eu tenho livre acesso a Ele. E aí, quando eu entendo isso, o meu coração muda. Meu coração muda, porque antes eu era inimigo de Deus. Antes Deus era irado comigo. Deus tinha uma ira comigo por causa do meu pecado. E agora, Ele me escuta em oração. Esse Deus totalmente santo, que fulminou 2 caboclos, que foi lá levar um incenso, um fogo estranho, agora, em Cristo Jesus, o véu do Santo dos Santos do templo foi rasgado, e nós temos livre acesso a esse Deus totalmente santo. Então, quando eu vou para a presença de Deus, eu vou com o coração grato, alegre e satisfeito. Deus, obrigado pelo teu grande amor, que me deu livre acesso diante do Senhor, mesmo sabendo que eu sou um pecador e o Senhor é totalmente santo. E a nossa atitude diante de Deus é uma atitude de humildade. Então, irmãos, nós estamos aprendendo com a oração do Pai Nosso, que sempre a nossa atitude diante de Deus deve ser uma atitude em oração de humildade, de reconhecimento, que nós não merecíamos estar na presença de Deus, mas Jesus conquistou para nós o direito de intimidade com Deus. E eu tenho livre acesso a essa presença de Deus, por causa da graça. E graça é o que, irmãos? Deus te favoreceu, mesmo você não merecendo. Mesmo você não merecendo. E era isso que acontecia no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, não era? Quem podia entrar na presença de Deus? Somente o sacerdote. Só ele podia entrar na presença de Deus, e ele entrava com o quê? Com uma corda amarrada na canela e os sinetinhos que ia na canela. Então, ele ia com a corda lá na presença de Deus, ele ia aspergir o sangue lá e fazer as orações diante de Deus pelo pecado do povo, mas ele ia com a corda amarrada na canela e os sinetinhos. E as pessoas ficavam ouvindo. Enquanto ouvisse o barulho dos sinetinhos do sacerdote, é porque estava vivo. Porque se ele morresse na presença de Deus, ele tinha que ser puxado pela corda, porque ninguém poderia entrar no Santos dos Santos. Está vendo, irmãos? Como Deus era um Deus irado por causa do nosso pecado. Nadab e Abiú não foram fulminados pela ira de Deus em vão. E muitos sacerdotes entraram na presença de Deus dessa forma, porque sabia que Deus ia consumi-los. Imagina, irmão, se Jesus não tivesse morrido na cruz, a santidade de Deus iria nos consumir. A santidade de Deus iria te consumir, irmãos. Como é que você ia fazer? É por isso que Jesus está falando aqui. Jesus está mostrando isso claramente para mim e para você. E aí o seu pedido inicial foi que no nome de Deus, que o nome de Deus fosse santificado. E a palavra grega que é usada aqui para isso é bagios. E isso quer dizer que é santo, puramente santo. E a principal, irmãos, a principal propriedade para o cristão é ver que o nome de Deus é mantido santo, porque Ele é santo. Porque, irmãos, o nosso nome, quando a gente vai falar, o nosso nome não é santo. Às vezes o nosso nome está mais petecado do que puleiro de galinha, na boca de muitos. Porque nós somos julgados pelas pessoas o tempo todo.
Somos julgados o tempo todo. Às vezes você não faz nada, só se você entrar num lugar, né, a gente vê isso muito, né, a pessoa entra lá numa farmácia, e tem um bocado de gente na farmácia, aí entra uma pessoa, só porque a pessoa está bonita, bem vestida, aí outra vai lá, ih, ó, a dondoquinha aí, ó, isso aí é filha de papai, isso aí, ó, ganhou tudo de mão beijada, né, e começa a condenar a pessoa, só porque está vendo e faz o julgamento em cima, e assim nós vivemos, irmãos. Nós condenamos, nós julgamos as pessoas pelo que vemos. E aí, quando a gente vai diante de Deus, um Deus que é santo, a gente precisa, olha, o nome de Deus é santo, totalmente santo, e eu tenho que entrar puro diante de Deus. Puro diante de Deus. Então, as minhas críticas, os meus conceitos distorcidos de tudo, fica de fora, eu vou entrar puro, porque Deus é santo. E eu entro puro não porque mas porque Jesus me purificou. E é no nome de Jesus que eu estou orando. É por isso, irmãos, que a gente tem que corrigir algumas coisas na oração. Porque muitas vezes, a gente ora, né? Ora. Aí no final da oração a gente fala o quê? Em nome de Jesus, amém. E a gente joga nessa palavra, em nome de Jesus, o grande poder, porque se eu estou declarando com a minha boca, em nome de Jesus, então, selei. E orar em nome de Jesus, irmãos, não é você declarar em nome de Jesus. Eu lembro uma vez, eu tinha acabado de sair de seminário, fui pregar numa igreja, e fui orar. E eu não falei no final da oração em nome de Jesus, né? Aí veio o presbítero lá e, a sua oração foi errada, não pode ser assim, você tem que terminar a oração com o nome de Jesus. Como se essa palavra fosse um mantra, tivesse poder para selar a oração. Orar em nome de Jesus, irmãos, é entender. Primeiro, que por meio de Jesus eu tenho um livre acesso a Deus. Por meio de tudo que Jesus fez, eu fui santificado. E agora eu tenho um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus. Não é simplesmente eu dizer na oração em nome de Jesus, e nós estamos acostumados a dizer isso. Mas você pode dizer no começo da oração, Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus, teu filho é o que vem na tua presença em humildade, né, em amor, né, não precisa ser no final. Mas a questão irmãos, é entender que somente por meio de Jesus nós temos intimidade com Deus. Então, há muitas coisas que nós entendemos errados e praticamos a vida toda errada por falta de esclarecimento. E errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O que nos priva do poder de Deus? Existe somente uma coisa que nos priva do poder de Deus. O que te priva do poder de Deus? Às vezes você fala, nossa, eu queria sentir o poder de Deus, eu quero tanto sentir o poder de Deus na minha vida. Por que eu não sinto? O que está me impedindo? A falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Mas, pastor, aí tem uma partícula condicional, uma partícula de ligação. No português, sim, mas no hebraico, não. A tradução sofreu variações, no português está. Errais por não conhecer as Escrituras. Por causa... Errais... não tem o poder de Deus, você não é alvo do poder de Deus porque você não conhece as Escrituras. Você não conhece a vontade de Deus. Você não busca a vontade de Deus. Você não procura conhecer a Deus. Então, você não experimenta o poder de Deus porque você não tem interesse em conhecer a Deus. Como Ele é. Porque, às vezes, o coração da gente é tão idólatra que a gente cria um Deus para nós. Às vezes, nós criamos um ídolo que nós chamamos de Deus, porque nós fizemos um Deus ao nosso jeito. Às vezes a gente condena, né, o povo lá que ficou lá no deserto quando Moisés subiu lá no Monte Sinai, demorou demais. Aí o que eles falou? Vamos criar um Deus para nós. Porque o meu Deus, o Deus de Moisés morreu, está demorando demais. E aí a gente cria um Deus. Não é assim em nosso coração? Nós estamos constantemente lutando contra a idolatria do nosso coração, nós estamos constantemente criando ídolos, irmãos, que possa substituir o Deus por causa da nossa ansiedade. E às vezes o ídolo
é nós mesmos, a nossa própria vontade. E nós nos submetemos à nossa vontade e desconsideramos a vontade de Deus. E isso sempre acontece. E aí nós somos tanto idólatra como também qualquer um outro idólatra de outra denominação. E às vezes nós condenamos a idolatria do outro. Está lá prostrando culto à imagem, e nós também estamos prostrando diante dos nossos ídolos, que são os ídolos do nosso coração. Então, irmãos, nós precisamos estar alerta a isso. Aí você pode dizer, pastor, mas então é difícil demais orar. Jesus estava ensinando aqui o impossível. Pelo contrário, Jesus estava falando o quanto é fácil orar. Porque você não depende de você, não depende da sua performance na oração. Eu vi cursos sendo oferecidos na internet de como orar. Não é isso, gente. Tanto é que ele fala que não é ladainha, não é repetição. O que ele está falando é o quê? É intimidade. É conhecer o seu Pai. Conhecer a Deus como Pai. Então nós precisamos ter intimidade com Deus, conhecer a Deus. E aqui está falando, a primeira característica de Deus é santidade. Aí eu sou grato a Deus, porque através do grande amor dele, na revelação do Filho Jesus Cristo, mesmo sendo impuro e pecador, eu posso estar diante dele e orar. Porque toda a ira de Deus foi jogada em Cristo Jesus, no seu Filho, para que eu tivesse acesso a esse Deus totalmente santo, mesmo eu sendo impuro. Então, a minha posição diante de Deus é a posição de gratidão e reconhecimento do seu grande amor. Entendeu, irmãos? Glória a Deus. Tem alguma dúvida? Dá um desânimo e fala assim, nossa, eu entendi tudo errado até agora. Agora daqui para frente também, glória a Deus, né? Não, mas agora que você tem que animar mesmo. Porque agora você vai orar com gratidão e alegria no seu coração. O peso, o fardo, daquele fardo todo, aquele peso todo que você tinha que... Eu vou entrar diante de Deus, santo, misericórdia, Pai, o que eu tenho que falar primeiro, o nome de Jesus, não, você... Ai, Deus, eu te louvo, te agradeço, em Cristo Jesus eu só tenho graça, estou na tua presença, porque o Senhor é amoroso demais. Todo fardo pesado, todo jugo doloroso saiu. Acabou. Glória a Deus, irmã. Entendeu? Ah, é? Oração não é tempo. Nós acabamos de ver. Oração não é tempo. Oração não é oratória. Oração não é roupa. Oração é amor, graça e intimidade. Isso vai gerar intimidade. Isso aí, essa questão de fechar, às vezes entende fechar quarto. Jesus falou em fechar o quarto. Às vezes você acha assim que você tem que ter um lugar de sentar e fechar o quarto. Beleza, você ter esse tempo com Deus, beleza. Mas a questão de estar no seu quarto em secreto é aquilo que entre você e Deus somente. Às vezes você está lavando vasilha, mas você está no secreto com Deus. Lavando vasilha, você está no secreto com Deus, conversando com Deus. Você está dirigindo seu carro, né? E você está no secreto com Deus ali, orando com Deus. Está vendo, irmãos? Não é você ir para a Praça Bom Jesus, subir no banco e começar a fazer aquela oração para que os outros vejam. Mas é algo só entre você e Deus, a sua intimidade com Deus. Tá? Isso não anula a oração na igreja. Quando a gente vai fazer clamor, estamos reunidos na igreja, podemos orar. Mas a nossa preocupação não pode ser a preocupação com o que o outro vai ver, com o que o outro vai pensar, o outro vai criticar porque eu tenho que orar bonito. Não. Você, por ter intimidade com Deus, você vai continuar tendo a sua oração simples. Né? Tem pessoas que oram bonito, às vezes tem um outro extremo que a gente não pode julgar a pessoa. Talvez a pessoa, ela ora bonito porque é uma pessoa que
é mais polida no vocabulário e tal, né? E ela ora porque é o jeito dela orar. Aí a gente também não pode condenar a pessoa, né? Falar que ele é um falso, um fariseu, porque está orando bonito. A pessoa, às vezes, ela tem um vocabulário, na vida cotidiana, ela tem um vocabulário perfeito, bonito, um oratório bonito. Não tem pessoas que falam bem? Simplesmente, quando você já conversou com alguém que você vai conversar e elas falam bonito, conversam bem? Não tem essas pessoas? Então, essa pessoa é dela mesmo e ela vai orar assim, né? Então, é isso, irmãos, tá bom? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Então, domingo que vem nós vamos falar sobre venha o teu reino. Vamos entender? Venha o teu reino. Nós falamos sobre o Pai, o que estás no céu, o santificado seja o teu nome, e vamos domingo que vem falar o teu reino. Ok? Tá nada. Tá abençoado. Tranquilo. Qualquer dúvida, Fábio, assiste essa aula de novo, tá? E aí você vai estar no YouTube, eu vou passar o link para vocês, vou assistir a aula de novo para tirar a dúvida, e eu estou à disposição aqui no gabinete, para ir lá na casa de vocês, para tirar a dúvida, tá bom? Pode mandar também, eu vou mandar um áudio no WhatsApp, pode mandar e eu respondo, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, te louvo, te bendigo e exalto o teu santo nome. Obrigado, ó Pai, porque não tem outro melhor mestre, outro professor do que Jesus Cristo, que é o Senhor na pessoa do Filho, que nos ensinou a orar. Nos ajude, ó Pai, a buscar sempre a sua vontade, a tua direção na tua palavra, que o Senhor graciosamente inspirou a homens para que nós venhamos viver bem enquanto estivermos peregrinando por essa terra, para que sejamos essa árvore frondosa que no devido dá o fruto e que venha, tudo o que viermos fazer, venha a prosperar. Te louvamos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.